Para quem não me conhece, sou o João, da Grid Investimentos. Oi, gente, bom dia. E Bora. E assim, é a primeira vez que a gente faz alguma coisa parecida como essa. Então, a gente está um pouquinho nervoso. A gente preparou um material bem legal aqui para a gente fazer um bate-papo. Se vocês, ao ponto que a gente for falando, né? Se vocês quiserem comunicar com a gente via chat, pode. Assim que a gente conseguir um tempinho aqui, a gente já vai responder a pergunta. E eu acho que eu começo essa transmissão com uma coisa que eu sempre falo nas nossas palestras, né? Infelizmente, o Brasil não é um país que cuida da educação financeira, né? A educação financeira é algo tão importante que eu falo que quem me conhece sabe que eu tenho o Lucas, né? O Lucas tem 3 anos, que é algo que tinha que ser iniciado ali antes da pré-escola ainda, né? Porque as crianças são uma esponjinha. E isso facilitaria muito a forma que a gente administra o nosso dinheiro quando a gente chega na idade adulta, né? Porque tem muitas coisas que, se você não estuda alguma área correlacionada, você nunca vai ouvir falar. E aí você fica ali ouvindo o Jornal Nacional e você vê sobre inflação, e você vai na feira e você vê que os produtos são caros e você realmente não entende o que isso significa, né? Então a gente sempre fala, né? Se a gente conseguisse ter esses conceitos, né, ensinados pra gente quando a gente era menor, a gente com certeza administraria o nosso dinheiro de uma forma totalmente diferente que hoje a gente administra, tá? E aí, eu começo a nossa live com a seguinte reflexão. A maneira como administramos nosso dinheiro é uma demonstração externa de uma condição espiritual interna, né? Eu vou até repetir, porque eu acho que essa frase é bem forte. A maneira como administramos o nosso dinheiro é uma demonstração externa de uma condição espiritual interna. Por que eu trago essa frase, né, para a gente fazer uma reflexão? Porque muitas vezes a forma que a gente trabalha com o nosso dinheiro hoje em dia é a forma que a gente foi condicionado lá atrás, ou a gente tenta externalizar alguma falta que nos fez no passado, na infância, né? E aí eu gosto de falar um exemplo, né? Eu vi isso dentro de casa, né? Eu venho de uma família simples, a família da minha mãe é uma família muito simples. Eles, na época que eles eram crianças, eles tiveram uma infância assim muito difícil mesmo de passar fome, tá? E isso trouxe marcas, né, para minha mãe, para os familiares, enfim. E quando eu tomei a consciência disso, eu percebi o quanto que a minha mãe, devido a essas marcas que ela tinha vivido no passado, traziam algumas reflexões da forma que ela fazia mercado em casa. Então, por exemplo, pelo fato dela ter passado fome e dela não ter, não ter alimento, né, naquele momento, eu percebi, né, que muitas vezes em casa ela estocava alimento. Mas ela estocava alimento não numa forma assim, eu vou comprar porque teve uma promoção. Não, estocar alimento de uma forma de muitas vezes o alimento vencer, mas ele estava ali estocado, ele estava ali guardado, né? Então, isso é um exemplo de como coisas no passado podem influenciar a forma que a gente utiliza o nosso dinheiro hoje em dia, né? E aí eu vejo isso com meu filho também. Mesmo a gente tendo conhecimento, e mesmo a gente sabendo o como é importante a gente alinhar o nosso emocional nessa questão quando a gente fala de finanças pessoais, né? Muitas coisas que eu não tive quando eu era criança, eu quero proporcionar isso para o meu filho. Mas muitas vezes proporcionar de uma forma exagerada, que talvez isso não vá fazer bem para a educação dele, né? Então, sempre a gente tem que alinhar o nosso emocional, né? Não tem aquela questão, muitas vezes a gente fala, né? Às vezes a gente desconta as nossas frustrações, as nossas ansiedades na comida. A gente faz isso com o dinheiro também. E aí eu vou te dar um exemplo mais fácil. Se você não viveu isso, provavelmente algum dia você vai viver. Vai chateado no shopping com o seu cartão de crédito para ver o que você vai comprar efetivamente.
Se eram coisas que você precisava ou se eram coisas que você está comprando para satisfazer algo que não está muito legal internamente, né? Então, eu deixo essa reflexão. Eu acho que cuidar das finanças pessoais, quanto antes da gente começar, melhor vão ser os reflexos disso no nosso futuro. Mas eu deixo essa reflexão inicial para você olhar também como está o seu emocional. Será que a gente vai resolver somente dando algumas dicas aqui de planilhas e tudo mais? Ou será que realmente a gente precisa trabalhar internamente para a gente aprender melhor como lidar com o nosso dinheiro, tá bom? E aí, a gente vai para algumas reflexões, tá? E aí, é óbvio, né? Não dá para a gente conversar aqui, né? Mas com certeza peço para vocês fazerem essas reflexões internas, né? Você possui um controle financeiro, né? Você sabe exatamente quanto que você ganha, quanto que você gasta, quanto que sobra ou se não sobra? Você sabe para onde está indo o seu dinheiro no final do mês? Ou você é aquele tipo de pessoa que fala assim, meu Deus, está no meio do mês, eu nem sei para onde foi meu dinheiro, né? Essa é a primeira reflexão que a gente tem que fazer quando a gente vai falar de finanças pessoais, né? Eu sei aonde meu dinheiro está indo? Outra coisa, né? Eu consigo guardar dinheiro? Eu tenho disciplina para guardar. Eu acho que mais do que guardar dinheiro é a questão da disciplina, né? Eu guardo dinheiro, sim ou não? Eu guardo dinheiro com disciplina ou eu guardo dinheiro esporadicamente, né? Então, isso também é uma outra questão, né? Importante. A gente fala, né, que o brasileiro, dado todo esse histórico que nós temos, né, de não ter educação financeira, a gente foi ensinado aqui no Brasil que para eu comprar, eu preciso fazer dívida. Eu não fui ensinado, como em alguns países lá fora, que para eu comprar, eu preciso guardar, né? Eu não fui doutrinado dessa forma, né? Isso eu vejo dentro da minha casa. Minha mãe falava, se a gente não fizer um boletim ali, a gente não sai de lugar nenhum. Será que você não ouviu isso na sua casa também? Né? Será que isso não está enraizado? Por que eu falo isso, né? Porque quando você tem dinheiro, ao invés de você antecipar essas suas compras e você consegue guardar para comprar, o seu poder de barganha é muito maior, né? Você consegue negociar com a pessoa que está vendendo para você. E muitas vezes você consegue ter uma economia em cima disso. Mas não. A maior parte das pessoas preferem se endividar para satisfazer algo momentâneo e antecipar aquele sonho do que efetivamente se planejar e guardar, né? A melhor coisa que você pode fazer é se planejar financeiramente. E a gente vai falar um pouquinho disso. Isso é muito importante. É muito importante você ter sonhos, você ter objetivos financeiros, porque isso ajuda você a se mover, né? A ter foco, né? Mas também antecipar sonhos é um pouquinho complicado, né? Você acaba ali, talvez, entrando numa armadilha que lá na frente, aquele seu sonho talvez não virou mais um sonho assim tão esperado, né? Então isso é tão importante. E aí a gente também traz uma reflexão para uma vida de casal, né? Você sabe quanto seu parceiro ganha? Você tem noção? Como que é feito isso dentro de casa, né? Isso é uma coisa que quando eu converso com amigos, a gente faz algum tipo de aconselhamento, a gente sempre fala, né? Quando você fala de finanças pessoais dentro da vida de um casal, as coisas precisam ser claras e transparentes. Saiu uma pesquisa, eu não vou lembrar qual foi o órgão que fez a pesquisa, mas que mais de 60% das pessoas não sabiam quanto o seu cônjuge ganhava, né? Não sabiam, ou seja, se ela não sabe quanto o seu cônjuge ganha, não existe um planejamento familiar, né? Existe o planejamento de pessoas isoladas. Será que se a gente não trabalhar isso de uma forma familiar, a gente não consegue chegar mais longe dentro dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, né? E tem um outro ponto também que eu trago aqui, que quando a gente fala da situação de divórcio, né? Não sei se vocês sabem, mas problemas financeiros é um dos 3 principais pontos que causam divórcios hoje no nosso país, né?
Então, essa é uma conversa também, dinheiro, finanças, se tiver alguém aqui que ainda não casou, é uma conversa que você precisa ter antes de casar, né? Você saber como o seu cônjuge utiliza também o dinheiro é uma coisa super importante para você conseguir ter uma vida familiar saudável com relação a dinheiro, propriamente dito, tá bom? Então, começamos com essas lições de casa. Primeiro, saber se você faz algum tipo de controle financeiro. Depois, olhar o quanto que você consegue guardar, se é que você consegue guardar. E aí, olhar também para o seu ambiente familiar e como que as finanças também estão sendo introduzidas dentro da sua casa, tá? E aí, quando eu falo dentro da sua casa, é você trazer os seus filhos também para uma conversa de finanças pessoais. As crianças precisam saber a realidade da família para ela também não se frustrar, né? Eu acho que isso é um papo direto, é um papo reto, os nossos pais não estiveram com a gente lá atrás, mas a gente precisa mudar, a gente precisa melhorar. Então a gente precisa inserir, sim, aos nossos filhos dentro dessa conversa de finanças pessoais. Senão, vai parecer só o meu pai. Você é sócio da Light? Apaga essa luz, deixa essa luz ligada. As crianças precisam ter essa conscientização de como que a família lida com o dinheiro e como que ela está inserida isso dentro da comunidade, tá bom? Então eu vou pegar o ponto aqui do João, né? Essas questões do relacionamento, né? De frustrar, né? Por isso que é importante você trazer o seu cônjuge e entender também o que está acontecendo, né? De novo, gente, quando a gente traz o ponto do dinheiro para o ponto emocional também, a gente começa a entender muitas coisas que às vezes a gente não entende racionalmente, tá? Eu vou trazer até um caso particular aqui. Se meu marido estiver ouvindo, depois eu acho que a gente vai ter uma DR em casa, né? Um dos problemas que a gente teve dentro do nosso relacionamento quando a gente casou, né? O André é uma pessoa que ele gosta muito de livro, muito mesmo, né? Mas ele não lê livros na quantidade que ele compra, né? E isso era uma coisa que me incomodava muito, né? Então, a gente acabou nessas discussões, né? De, poxa, no quanto que eu vou gastar o meu dinheiro, aonde, né? Porque cada um tem que ter a sua individualidade também, né? Quando você fala de dinheiro dentro de um casamento, né? Mas a gente precisou sentar e conversar, porque eu achava que ele gastava muito dinheiro com livro, né? Poxa, eu precisava entender também o lado dele, que para ele isso era uma satisfação. Assim como para mim, a minha satisfação era sair e ir no shopping com meu cartão de crédito, para ele a satisfação de gastar dinheiro era com os livros, né? Por isso que a gente sempre fala, tem que ter o papo aberto, o papo reto, de dinheiro dentro dos nossos relacionamentos, tá? Porque isso não frustra as pessoas. Eu não falo aqui, quando a gente fala de finanças pessoais, a gente não vai falar aqui, fala assim, olha, corta tudo, corta o seu prazer. Não é isso não dá certo, né? A gente tem até alguns influencers que falam, corta o cafezinho. Se você cortar o cafezinho no final do mês, isso vai dar não sei quantos reais, no final do ano isso vai dar 10 mil reais. Às vezes 10 mil reais para você é mais feliz no ano, né? Pagar pelo seu cafezinho. Então a questão não é essa. Não existe o certo e o errado. Existe o conversado, né? Existe o planejado. Eu acho que a palavra muito forte que a gente vai ouvir muito aqui é o planejamento. Se o seu cafezinho estiver dentro do seu planejamento, se comprar o livro estiver dentro do planejamento, ou se ir no shopping com o cartão de crédito estiver dentro do seu planejamento, está tudo certo, entendeu? A questão não é te privar das coisas, a questão é te motivar para você aprender a fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você também. Eu acho que esse é o ponto-chave. Mas, na verdade, o pessoal estava comentando só, né, que às vezes por todo o investimento, né, do casal, da família, né, financeira da família, e isso acaba, às vezes, frustrando e prejudicando todo um plano de vida, às vezes até individual de alguém, né, ou prejudicando o plano de vida familiar de vocês, né, o que a gente está mais vendo hoje, né, isso entra muito na questão de finanças comportamentais mesmo, né, a gente sempre fica tentado a tentar ganhar dinheiro mais rápido, né? A ter aquele sonho realizado de forma mais rápida, né? E aí a gente está vendo hoje pipocando aí em diversos lugares, né? Em diversos canais de notícias, né? A questão das bets, né? A questão do jogo do tigrinho, né? E se você está num relacionamento
com alguém, né, um relacionamento conjugal, e você entra numa dívida, né, por conta de jogo de tigrinho, bet e tudo mais, você prejudica e frustra aí o plano da sua família toda, né? Então, é sempre importante, né, que esse diálogo seja aberto até a gente não correr o risco, né, de ter esse tipo de desvio aí na nossa rota, nos nossos objetivos, né? Era isso que eu estava falando. É isso aí. E aí, até essa questão, tá trazendo essa questão dos jogos que o João falou. Eu vou trazer um dado aqui que eu já falei, gravei naqueles videozinhos que a gente tem gravado semanalmente para a revista, né? Mas eu vou trazer essa informação aqui porque realmente eu fiquei muito chocada, né? Quando a gente pega, a Ambima soltou uma informação recentemente e ela trouxe os dados da população brasileira, né? E aí, quais as conclusões que ela chegou? 2% da população brasileira aplicam em tesouro direto, ou seja, compram títulos públicos federais, tá? O RPPS, ele conhece muito isso, né? 2% da população brasileira aplicam em ações, compram ações, né, diretamente na B3, tá? 5% da população brasileira investem em ativos de crédito privado, né? Seja a debenture, seja alguma emissão de alguma empresa, de um banco, 5% da população brasileira, tá? E, pasmem, 16% da população brasileira jogam jogos, plataformas de apostas. 16%, tá? E aí isso só colabora com aquilo que eu falei para vocês, da falta de educação financeira. As pessoas, elas preferem algo que podem perder tudo, porque pedem. Qual é a chance de você ganhar dentro de um jogo de tigrinho e bets e tudo mais? Do que efetivamente começar um planejamento financeiro e, aos poucos, lá na frente conseguir sua independência financeira, né? É muito mais fácil eu ir lá, usar o meu dinheiro, comprar um bilhete, fazer uma aposta, do que pegar esse mesmo dinheiro e colocar num título do Tesouro Direto, por exemplo, tá? Então, assim, isso só demonstra a nossa falta de educação financeira, tá bom? Bora lá continuar. Quer falar sobre isso? Vamos lá. E a gente já estava olhando justamente um assunto bem pertinente que coube aí na nossa apresentação, né? O Faria Lima Elevator postou hoje, né, o canal na internet, né, no Instagram, e ele trouxe um número interessante de uma pesquisa da Ambima sobre como as pessoas, né, fazem planos aí para se aposentar, né? Quais são os planos de aposentadoria aí da população, né? Então, no caso de muitos pessoas que estão vinculadas ao RPPS aqui, né? Mas as pessoas físicas, aí os CLTs, né, que vão se aposentar pelo INSS, né? 50% das pessoas pretendem se aposentar pelo INSS. Né? Continuar trabalhando como meio, né, de sustento depois, né, da idade laboral, 17%. 10% pretende viver com as suas aplicações financeiras, 3% com previdência privada, 3% com aluguel de imóveis, aqui é uma questão do Brasil, né? 1% com reservas, 1% vai depender da família e 14% nem sabe, né, de onde vai surgir o dinheiro para aproveitar a velhice, né? Então é um número bastante impressionante, né? E aí a gente entra justamente naquela questão que eu estava falando de planejamento, né? Falta planejamento, falta conhecimento, né? Falta ciência. Eu acho que a gente evita muito, né, de falar que a gente vai envelhecer, por exemplo, né? Que a gente vai precisar parar de trabalhar um dia, que a gente vai querer aproveitar a nossa velhice, né? Então falta ciência de que a gente vai precisar de dinheiro para aproveitar essa velhice, né? O dinheiro sempre é um assunto um pouco velado, e eu acho que até a forma que a gente colocou aquela imagem, né, a primeira imagem lá na apresentação, né, da pessoinha se regando, né? Na verdade, dinheiro é uma forma de autocuidado, né? Uma forma não de ostentar, mas de você saber que você tem uma segurança, que você vai poder aproveitar a sua vida de uma forma mais tranquila, né? Como vai ser a sua aposentadoria, João?
Bom. A minha família, eu tô investindo no meu filho, ele vai me sustentar quando ele crescer. É um bom investimento. Não, brincadeira, gente. Mas olha só, né? De novo, a gente, o RPPS, né? Ele sabe muito, ele fala muito da reforma da Previdência, né? E a reforma da Previdência, ela é uma coisa importante para a gente conseguir diminuir aí o impacto das dívidas do Brasil, né? Mas se a gente, não adianta a gente fazer uma reforma que a gente não, ao mesmo tempo, não educa a pessoa de que ela precisa começar a fazer uma reserva própria, né? Porque senão, lá na frente, a gente só vai estar postergando esse problema, né? Então, assim, as pessoas não têm noção de quanto elas vão se aposentar. E aí elas acham que elas vão ter o mesmo padrão de vida, né? E não vão ter. Então, assim, para você ter o seu mesmo padrão de vida durante você estar com no seu momento produtivo da vida, você precisa se preparar para isso. Se você só depender ali da Previdência Social, né, da Previdência Pública, enfim, isso a gente chega à conclusão de que não é suficiente. Quantos relatos, né, quando a gente vai dentro de um RPPS e as pessoas falam assim, na hora que a pessoa chega lá para fazer a contagem, para saber com quanto ela vai se aposentar, a pessoa se choca, se frustra e às vezes nem se aposenta, porque ela fala assim, não, com isso aqui para mim não é suficiente, né? Então, assim, mais uma demonstração de quanto que o planejamento financeiro, ele é importantíssimo, tá bom? E o que é finanças pessoais, né? O que a gente estava falando aqui até... Olha só continuar aqui, ó. A Sandra colocou no chat lá que lá no RPPS dela, enfim, na realidade dela, teve uma pessoa que até chorou com relação a isso. Olha só, gente, olha só. Você chega lá, todo mundo espera, né, a aposentadoria, porque eu espero a minha, eu não sei vocês. Aí você chega no momento tão precioso e você olha lá, faz as contas e você vê que aquilo não é suficiente. Nossa, gente, olha que frustração. Então, a ideia é justamente a gente se preparar para não viver isso. Talvez essa pessoa que aconteceu isso lá com a Sandra, ninguém chegou para ela e falou isso para ela. Olha, vamos conversar aqui sobre dinheiro? Vamos ter essa conversa transparente sobre dinheiro? E aí, no fim da vida, né, ou no momento que ela deveria se aproveitar de outras coisas, ela tem que se preocupar ali com a questão do dinheiro dentro da renda familiar, né? Olha que coisa triste, né? E aí, voltando ali para nossa apresentação, no final das contas, o que é finanças pessoais, né? É saber gerenciar o seu dinheiro. Para quê? Para alcançar os seus objetivos, né? É você usar o dinheiro para sobreviver, né? A gente tem as nossas necessidades básicas, mas não só para isso, para a gente conseguir conquistar as coisas também. Quem não tem um sonho na vida? Quem não tem um sonho de fazer uma viagem diferente? Quem não tem um sonho de ter a sua casa própria, o seu carro, né? Ou de proporcionar algo para alguém, para os seus pais, enfim. Todo mundo é movido por sonhos, né? Só que sonhos sem um planejamento são delírios, né? Sonhos sem planejamentos não são delírios. Agora, um sonho bem planejado faz com que lá na frente eu consiga realizar aquilo que eu planejei, né? E por que finanças pessoais importa? Porque eu preciso ter uma tranquilidade financeira, uma segurança. Eu preciso aprender a fazer com que o dinheiro trabalhe para mim também, né? Existem N formas disso acontecer. E guardando dinheiro é a principal delas. E aí vem a questão, né, do fazer. E aí fica a lição de casa para vocês também, né? O orçamento, né? Às vezes as pessoas acham que tem um orçamento, mas será que ela tem de fato? Você já sentou com um caderno ou numa planilha de Excel? A forma não importa. O importante é fazer. Não importa se você vai fazer com lápis e um papel, ou se você vai fazer no seu celular, nos aplicativos que existem hoje, ou se você vai utilizar uma planilha de Excel. Isso não importa. O importante é você colocar isso em prática. E isso tem que ser uma disciplina. Não é um mês, 2 meses. É para sempre. Você precisa saber aonde você está gastando o seu dinheiro. Você precisa saber quais são os seus gastos fixos. E aí entende-se por gasto fixo aquele gasto que vai ter, né? Que é o aluguel, é a conta de energia, né?
é a conta da internet, né? Isso você entende por gastos fixos. E aí você precisa saber o seu gasto variável, né? Aquilo que você gasta, tem mês que você gasta mais, tem mês que você gasta menos, né? Você precisa saber disso. Você precisa também separar um valor para o seu lazer. Então você precisa ter dentro do seu orçamento aquilo que é de lazer familiar ou de um lazer individual, né? Se o lazer familiar for sair para jantar fora em algum restaurante, ou for ir num parque, né? Ir num cinema, você precisa ter esse valor separado também, né? E aí você precisa saber se essa realidade que você vive hoje, ela está de fato dentro do seu orçamento, tá? E aí, quando eu falo orçamento, eu vou até além, né? Eu não sei, eu vou falar com o choque que eu tive aqui com o meu cartão de crédito recentemente. Recentemente não, né? Já faz um tempo. Olha só, a minha experiência, né? Para mim, pegar táxi era caro. Então, eu nunca fui uma pessoa que pegava táxi. Eu sempre ia de carona, de ônibus, de metrô, né? Não pegava táxi. Quando o Uber veio para o Brasil, veio aquela febre do Uber, né? E como ele trouxe a facilidade de você pedir um carro pelo aplicativo, né? E aí, a minha vida mudou. O que eu ia de ônibus, de carona, né? Ou de metrô, enfim, eu comecei a utilizar o aplicativo do Uber. E quando você olha o Uber, fala assim, R$ 20, beleza, vai. 12 reais, vai. 30 reais, vai. E aí chega a sua fatura do cartão no final do mês, né? Ela chega. E aquele 12, 20, 30, né? Isso é somado. E aí, quando eu vi o valor que isso significava dentro do meu orçamento, eu falei assim, gente, eu tô caindo numa roubada aqui. Eu não tenho noção. Vai somando 12, 12, 20, 30, 30 para você ver quanto que isso chega no final do mês. Teve um mês que foi maior do que o valor que eu gastava com o mercado. E aí, às vezes a gente não percebe, porque entra nessas facilidades que hoje a gente tem dentro da nossa vida, né? Um outro exemplo que você pode fazer também é quando você coloca as contas, quando você vai listar as contas, você não só tem que listar as contas grandes, porque o problema não está nas contas grandes, o problema são nos pequenos que vão saindo aí no meio do caminho. Soma a quantidade de Pix que você faz da sua conta hoje. Você sabe realmente para todos os destinatários de Pix que tem dentro do seu extrato bancário, né? Isso é outra coisa que eu choquei quando eu parei, porque eu tinha meu orçamento, eu falava assim, não, tenho minhas contas fixas, tenho meu cartão de crédito, e de repente isso não batia mais. Por quê? Porque eu fui lembrar que eu fazia Pix dentro do meu extrato bancário. E aí, quando eu vi isso, era uma forma que estava, né, saindo por dentro do meu orçamento. A gente vai gastando se não houvesse amanhã, né? E aí O amanhã chega. o amanhã chega, né? O dia da fatura do cartão de crédito chega. Mas tudo isso que a gente fala, né, de anotar, parece muito simples, né? Mas eu aposto que muitos de vocês não fazem. Eu não fazia até pouco tempo, né? Eu digo pouco tempo aí, 2, 3 anos atrás, né? A gente realmente não sabe. Se a gente perguntar aí para qualquer um, para os nossos familiares, para num jantar, num churrasco, perguntar, cara, você sabe para onde está indo o seu dinheiro? Poucos vão saber responder. Né? Poucos vão saber responder se a conta dele vai fechar no azul ou no vermelho no mês que vem. Né? E é lógico que tudo depende também, né, de como a pessoa está, e na verdade a proposta aqui, né, ajudar vocês a se organizarem financeiramente, né, mas muita gente se desorganiza financeiramente, né, tentando manter um padrão de vida que não tem, né, e na desatenção, não deixa a vida me levar. E não é bem assim que funciona, né? Às vezes a gente cai nessas armadilhas aí. Isso aí a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também, essa questão do deixar a vida de me levar, o padrão de vida, né? Como é difícil, né? Você ter um padrão de vida e você não conseguir sustentar esse padrão. Então, eu vou falar uma coisa pra vocês. Você tem o seu salário, aí você recebe um aumento. Meu Deus, esse aumento vai rapidinho, você consegue achar coisas rapidinho para fazer com esse aumento. Agora, vai tirar
esse valor do seu salário para ver se você consegue voltar ao patamar que você estava antes, né? Subir é uma maravilha, vai que vai. Desce para você ver o problema que você enfrenta, né? E aí começam os problemas familiares, problema com a esposa, com o marido, né? Então, por isso que essa é importante. A gente está batendo tanto nessa questão da organização, tá? Isso é importantíssimo. É importantíssimo você ter um padrão de vida razoável com o valor que você ganha, tá? Porque às vezes o seu padrão de vida vem coisas que você nem gosta, que você faz só para mostrar para alguém, só para ter algum status. Ah, todo mundo tá trocando carro, então eu preciso trocar de carro também. Será que você precisa? Ah, todo mundo tá viajando nas férias, então eu preciso viajar também. Será que você precisa? Será que é hora de você fazer isso? São gatilhos que a gente precisa startar no momento de gastar, porque isso faz a diferença. Legal, a Sandra fez um comentário aqui, né? Imagina se uma pessoa mais esclarecida não ter esse controle. Quem diria, né, uma pessoa mais leiga nesse aspecto? Sandra, acontece mais do que você imagina, tá? A educação financeira, às vezes a gente até, né, poxa, tem médicos, advogados, né, que ganham bem e tudo mais, e que se endividam, que não conseguem mudar o padrão de vida, que não conseguem retroceder um padrão de vida para se organizar financeiramente. Isso é mais comum do que vocês imaginam. De gente que ganha bem, mas não tem controle de seus gastos, não tem controle financeiro. Né? O que a gente faz normalmente quando a gente começa a ganhar melhor? Né? Pô, vou trocar de carro. Estava aqui com carrinho popular, aqui, se bem que hoje não tem mais carro popular, né? Então, convenhamos, mas... O Sandero é 100 mil reais. Estava aqui com o meu carro popular e tal, pô, vou trocar, vou comprar uma BMW agora. Preciso mostrar que eu estou ganhando bem, né? Então, são as primeiras atitudes aí que a gente toma e são atitudes totalmente destrutivas aí para o nosso patrimônio, tá? Vivam um padrão de vida razoável com o valor que você ganha. É que a gente esquece, por exemplo, vamos falar aí do carro, que é o exemplo mais comum, que é o exemplo aí que acaba atrapalhando muito a gente. Né? A gente esquece que o carro popular, ele tem uma manutenção de carro popular. E aí, às vezes, a gente acha um carro melhor, usado, pô, bacana, só que ele tem a manutenção do carro melhor. Ele é muito mais caro para o nosso bolso no dia a dia, né? E aí isso vai virando uma bola de neve, né? Então é por isso que a gente fala que é mais comum do que vocês imaginam. É isso aí. E aí é mais comum mesmo, porque a pessoa rica não é a pessoa que ganha bem, é a pessoa que consegue acumular riqueza. Então você vê, né? Quantas pessoas, o João falou dos advogados, dos médicos, que têm uma renda familiar de 50, 60 mil reais. E quando você vai ver para essas pessoas, elas não têm nada. Elas não têm o valor acumulado, elas às vezes moram num lugar que ainda está financiado. E se está financiado, você não tem ainda, né? A gente também viu isso hoje cedo, né? Antes de entrar na live, uma tirinha falando, né? Ah, eu vou parcelar em 100 vezes a minha casa. Então não vou dar spoiler. Mas é isso, né? Então, assim, o quanto é importante a gente viver um padrão de vida razoável, né? E aí a questão das dívidas, né? Quem nunca fez uma dívida, né? Quem nunca, e às vezes até para se sentir bem naquele momento, né, foi no embalo e acabou entrando aí num financiamento, né, ou decidiu parcelar o cartão de crédito, que é a pior besteira da vida. O cartão de crédito, ele é maravilhoso para ser utilizado. Ele pode te dar cashback, ele pode te dar milhas, mas usem com consciência e quando paguem a fatura total. Por favor, não entram nesse tipo de dívida, que é a dívida mais cara que a gente tem hoje aqui no Brasil. São as duas dívidas mais caras. E quando a gente coloca ali, né, como sair das dívidas, né, a gente já coloca justamente priorize as dívidas com juros mais altos. Ou seja, o cheque especial e o cartão de crédito. Essas são totalmente o rotativo, né, do cartão de crédito, né? Se você pagar o cartão de crédito, em dia você não paga juro nenhum. E ainda, como eu aprendi, né, ganha milha, ganha cashback, né, tudo mais. Mas essas duas dívidas são altamente destrutivas. Elas são... E tiram o nosso sono. E gente começa a ligar pra gente, isso acaba com a nossa saúde mental. Então, assim, essas duas são as principais aí para a gente estar de fora, para a gente tentar estar de fora. E aí, a gente até colocou, né, num terceiro ponto ali, né, se planeje bem antes de fazer um empréstimo e financiamento. A gente sabe
né, que para algumas pessoas essa realidade de acumular muito patrimônio, às vezes pode estar muito distante, e às vezes a gente até antecipa algum sonho através de um financiamento. Mas se a gente fizer isso, vamos tentar fazer isso com algo que caiba de fato no nosso orçamento, né? Não contando que o dia de amanhã vai estar ótimo de sol como o dia de hoje, né? Às vezes as tempestades surgem, né? Mais do que a gente imagina, né? E surgem, né, João? Surge. Gente, parente fica doente. E quando você tá com problema financeiro, tudo quebra na sua casa. Já percebeu isso? Eu tive esse problema já. O chuveiro queima, a geladeira quebra, a máquina de lavar quebra. Então, assim, parece que você entra o carro quebra, você entra numa onda que, meu Deus do céu. E aí, aqui, assim, óbvio, eu espero que quem está assistindo a gente hoje não tenha dívidas. Mas se você tem, também não é o fim do mundo. Dá para você planejar, para você sair delas, entendeu? E aí é isso que o João falou ali, né? Linka, coloca no papel. Tudo é papel, pessoal. Tudo é papel. Coloca no papel quais são suas dívidas, quanto que falta para amortizar, qual é a taxa de juros que essa dívida tá incidida, né? Então você precisa saber. Por quê? Porque você começa a ter um plano de ação. Se você está em dívida, se você é endividado, você precisa ter um plano de ação para sair delas. E aí você começa a negociar. Os caras aceitam tudo. Liguem para os seus credores, negociem com eles, não aceitem essas dívidas astronômicas que os bancos colocam depois quando você eventualmente deixa de pagar alguma coisa, né? Você consegue amortizar uma dívida que é de 100 mil reais, ela pode vir para 40 mil reais, entendeu? Então, assim, tenham consciência de que dá para sair. Dá para sair desse momento complicado. É uma fase, e aí são fases que exigem mais da gente, que aí sim, talvez eu tenha que tirar ali um cinema, eu tenha que tirar uma pizza a mais dentro do orçamento, mas é necessário, um remédio amargo, né? É necessário para que eu consiga lá na frente voltar a começar a acumular ou voltar a acumular, tá bom? Gente, nome sujo não mata ninguém. Não se preocupe com isso, né? A gente tem uma cultura dos nossos pais, né, mais antigos, que tem que ter o nome limpo, né? Essa coisa toda. E o nome sujo, às vezes, é necessário para a gente se organizar e começar de novo, né? A gente vai começar de novo e, eventualmente, limpa o nome e começa novamente a vida financeira, se planejando, acumulando patrimônio aí, tentando ter pelo menos a reserva de emergência, que é o mais importante para vocês aí. Acho que tem um slide seguinte aí. Esse é o seguinte. Esse é legal. O que é status, né? Quando a gente fala, né, que a gente quer viver um padrão de vida razoável, né? Que às vezes a gente tem um padrão de vida que não é o nosso padrão, é puramente status. E aí, essa frase traduz muito o que é status. Status é comprar coisas que você não quer, com dinheiro que você não tem, a fim de mostrar pra gente que você não gosta, uma pessoa que você não é. Então, assim, o que é isso? É gastar dinheiro por gastar dinheiro. Uma Faria Lima aí, galera. Que conhece Faria Lima isso aí, ó. Não, às vezes eu nem quero alguma coisa, mas para eu me sentir inserida dentro de um meio, né, para eu me sentir parte, eu vou lá e compro aquela coisa, que é o que a gente falou do carro, né? Tá todo mundo trocando de carro. Minha cunhada trocou de carro, meu irmão trocou de carro, todo mundo trocando de carro. Eu preciso trocar de carro também. Não, você não precisa. Você precisa ter uma vida financeira tranquila e saudável. É isso que você precisa. Talvez não seja a hora de você realizar aquele seu sonho da troca de carro, mas dá para você se planejar para você conseguir alcançar isso em algum determinado momento da sua vida. A minha família, né? Nem tem a família rica, tá, gente? Mas na minha família, final de ano, era a época dos irmãos chegarem, né, dos meus tios, né, chegarem com quem estava com carro melhor, quem tinha reformado a casa, era uma briga, assim, não sei se a família de vocês é assim, mas eu aposto que deve ter alguma célula da família que é um pouco assim também. Então, vive para vocês, gente, usa o dinheiro para vocês, não usa para os outros, não. Nada de entrar no grupo dos status aí, que só dá ruim. Não adianta se mostrar pra gente que você não gosta com o dinheiro que você não tem. Então, se vai se mostrar, então pelo menos se mostra com o dinheiro que você tem, por favor.
E é isso, né? A gente falou, né? Pincelou isso aí também no começo, né? Não adianta eu ganhar, ter uma renda familiar de 50, 60 mil reais. Isso não é riqueza, né? Porque muitas vezes entra, sai, entra, sai, entra, sai, né? A riqueza não tem a ver com o que você ganha, mas tem a ver com o que você acumula, com o que você consegue guardar, né? Isso é ser rico. Ser rico é ter dinheiro. Ser rico é ter disponibilidade, né? Isso é ser rico, não é simplesmente ganhar mais, porque se eu ganho mais, mas eu tenho um orçamento apertado, vai dar no mesmo. Eu não vou sair. A cabeça fica do mesmo jeito. Independente, aqui tem uma colocação legal, né? Não importa se você ganhar 1.000, 3.000, 10.000, se você não se organiza financeiramente, a sua saúde mental vai ser igual. Você vai ter o mesmo nível de dívidas, você vai ter o mesmo nível de preocupações. É impressionante, não muda nada, só muda a quantidade de dinheiro que ganha. Por isso que a ideia é aprender a trabalhar com o dinheiro que você ganha, né? E óbvio, eventualmente ganhar mais. Eu acho que isso é super importante também, né? A gente até já fez uma apresentação de empreendedorismo pós-aposentadoria, né? Isso é uma coisa importantíssima. Eu acho que se você quer ganhar mais, se você se sente que você quer galgar outras coisas para sua vida, isso é maravilhoso. Entendeu? Mas assim, desde que o básico seja bem feito, né? Desde que as minhas finanças estejam alinhadas, elas estejam planejadas, né? E aí, aonde que eu vou saber isso? Só fazendo o orçamento, só eu colocando na ponta do papel. E aí, junto, né, com outro slide, né? Mais importante que aprender a investir é aprender a guardar dinheiro. Isso é muito engraçado, né? Porque às vezes a gente tá tá conversando, né? Gente, é uma coisa assim, ó. Você não pode falar que você trabalha com investimentos, porque se você fala que você trabalha com investimentos, a pessoa acha que você vai resolver a vida dela em uma conversa, né? Então a pergunta sempre é: aonde que eu aplico o meu dinheiro que eu vou ganhar? Tá dando dinheiro agora, né? O que tá dando dinheiro agora? Gente, a pessoa acha que eu tenho uma bola de cristal. A pessoa não para pra pensar, né? Que se eu soubesse, eu nem tava ali, né? Muitas vezes eu tava na praia tomando água de coco. Então, assim, as pessoas elas querem o imediato, né? Elas não se preocupam em correr um risco maior, desde que aquilo traga uma sensação de que ela vai ficar rica mais rápida, né? E aí eu trago a reflexão dos ganhadores das loterias, né? Já foi feito várias pesquisas de como que esses ganhadores das loterias estão hoje, né? E normalmente eles estão, às vezes, na mesma posição que eles estavam antes de ganhar os prêmios, ou então piores, né? Ou seja, por quê? Porque não teve nenhum planejamento, porque a pessoa não soube trabalhar com o dinheiro. Sabe aquele ditado, o dinheiro não leva desaforo? Isso é real, né? Não adianta eu ganhar um valor exorbitante. Eu trago um exemplo que eu estava ouvindo no rádio esses dias, nem sei se eu compartilhei isso com o João. Sabe aquela tragédia de Mariana, né? Que as famílias perderam tudo, né? Enfim, foi uma fatalidade. Mas a Samarco, ela teve que pagar várias indenizações, né? E aí um dos trabalhadores da Samarco estava dando essa entrevista. Ele ganhou uma indenização de 400 mil reais. E aí o repórter pergunta para ele, tá, e o que o senhor fez com 400 mil reais? Aí ele falou assim, eu gastei em um mês. Aí eu assim, como que o senhor gastou 400 mil reais em um mês? Eu gastei com mulher e farra. Então, olha só, o cara recebeu o dinheiro de uma vida, de uma Na vida. verdade, ele recebeu de alguma forma, ele foi afetada, né, por essa tragédia, né? Então era uma forma Dele de usar recomeçar, esse dinheiro para reconstruir a vida dele. E na verdade ele usou para destruir mais ainda a vida dele. para viver um mês loucamente, né? Foi o melhor mês da vida dele, mas também gastou 400 mil reais num mês só, né? Então são essas realidades que a gente tem que tomar cuidado, né? E assim, eu acho que é legal, só voltando, né, esse ponto do aprender a guardar. Né? Aprender a guardar é um ato, né? É uma ação, é uma atitude que você toma visando o seu futuro. Né? E muitas pessoas, antes de guardar, elas querem aprender a investir, querem ter conhecimento de todos os produtos do mercado financeiro, enfim, né? Não sei se é uma forma até de dar uma desculpa de amanhã eu começo, eu não sei investir. Amanhã eu começo, eu não sei em que produto que eu vou aplicar. Amanhã eu começo.
Gente, pelo amor de Deus, o menos importante aqui é saber o produto que vocês vão aplicar. Né? No Brasil é muito fácil de se investir, principalmente com uma taxa de juros mais alta como a gente está vivendo agora, né? Quando a gente fala de pessoa física. Né? Então, o ato de guardar dinheiro é um ato de disciplina e recorrência que você vai criando, é uma atitude, é uma dívida que você cria para você mesmo, né? Para um compromisso com o seu futuro. Então, não deixa de fazer isso. Esse é o principal. Coloca numa poupança, mas coloca. E depois você vai perguntar, vai estudar, mas não deixem de guardar dinheiro todo mês. A gente fala que o guardar dinheiro não é a última coisa que você faz dentro do seu orçamento, mas sim a primeira. Então, recebi o meu pagamento. Qual é o valor líquido que vem para minha conta, né? Desse líquido, já vou separar. Sabe por quê? Porque as pessoas falam, eu vou fazer do último. Mas, gente, não sobra. Quando sobrar. Não sobra. Não sobra, porque sempre pode ter uma emergência, sempre pode aparecer algo que te mova para você gastar, sempre vai ter uma viagem legal para fazer, sempre vai ter um bar a mais para você ir com os amigos, sempre vai aparecer. Então não sobra, não sobra. Então guardar dinheiro, a disciplina que o João falou, tem que ser a primeira coisa. Nem que seja R$ 100, começa com R$ 50, R$ 100, mas começa a criar essa disciplina, né? Tem uma teoria que fala que se você faz a mesma coisa por 21 dias, né, isso se torna algo fácil para se fazer, né? Então, comece a fazer. Pega algo ali, coloca no CDB, né? Coloca no próprio LFT do Tesouro Direto, né? Que vai te dar a taxa de juros, entendeu? Mas faz. O importante é começar, não deixar para amanhã e não deixar para o final, porque o final não vai ter. O final sempre vai ser algo que pode sair do seu orçamento assim muito rápido. Muito legal. Mas a reserva de emergência é importante, né? A gente ter ali uma continha separada no investimento menos arriscado possível, né? Seja um fundo DI, um ILFT, né? Que são os títulos públicos atrelados à Selic, para você ter uma segurança. Poxa, foi mandado embora. O que eu vou fazer? Você não vai precisar procurar emprego desesperadamente e aceitar qualquer proposta de trabalho. Você vai ter um poder de barganha. Ou uma doença, né? Que ninguém estava esperando, né? A gente parar para pensar um pouquinho nas nossas famílias, a gente vai recordar de um monte de gente que está com problema financeiro porque não tinha valor guardado, ou que está fazendo, se você olhar no Instagram, né? Está fazendo uma vaquinha para pagar a cirurgia de um animalzinho que tem em casa, está fazendo uma vaquinha para... Essas situações sempre aparecem. Então é sempre importante a gente ter aí pelo menos uma reserva de emergência aí de 12 meses de gastos, para a gente ficar, né, para ficar igual aquela moça da foto, né, da primeira foto, dormir um pouco mais tranquilo, né, e não ter que aceitar e engolir sapo de qualquer situação de emergência que você tenha. Acho que isso é bem importante. E aí sim, depois que você tem essa reserva de emergência, que essa é a primeira coisa, né? Que é o mais difícil, porque depois que você tem a disciplina, as coisas fluem de uma forma mais natural, né? Mas a primeira coisa é aprender a fazer essa reserva de emergência. E aí o João falou 12 meses, né? Pode ser de 6 a 12 meses, né? Isso aí. E aí, sobre academia, sobre exercício e tal, eu falo, cara, se você puder subir a escada para o seu escritório ao invés de ir de elevador, já que você não tem tempo de ir para a academia, já está valendo, né? Já é algo a mais do que você está fazendo. Então, se você puder fazer um pouquinho a mais, se você puder ter os 3 meses, e aí, eventualmente, se tiver o 4º mês, né? Isso já vai ter uma mudança, assim, absurda na vida de vocês. Sim. E aí sim, depois que você constitui essa reserva de emergência, aí sim a gente está falando de realmente de fazer outros tipos de investimentos. Mas antes também de fazer outros tipos de investimentos, você precisa saber o seu perfil de risco. Porque assim, as pessoas querem as coisas rápidas, mas às vezes você não tem apetite para isso. E não também que vem rápido também, né? Porque, por exemplo, quando você fala de fundos de ações, por exemplo, às vezes pode vir rápido, como por exemplo, ano passado, né? Você teve novembro que a bolsa subiu 12% num mês só, né? Mas eventualmente também não pode vir. Então, antes de você falar de investimentos, aonde investir, primeira coisa que você precisa saber é seu perfil de risco. Eu sei lidar com a perda? Ou eu vou realmente me frustrar muito com a perda? Porque a gente sempre faz um exercício, né? Poxa, eu apliquei R$ 1.000.
esses R$ 1.000 me deram R$ 100 de lucro, né? De rentabilidade. Ou eu apliquei R$ 1.000 e eu tive R$ 100 de rentabilidade negativa, de prejuízo. Tenho 900. São os mesmos R$ 100, né? A grandeza é a mesma, né? Mas a sensibilidade para nós é diferente. Então, eu sei lidar com possíveis perdas. Eu tô tranquilo com isso, ou eu vou ter um infarto? Se você vai ter um infarto, é melhor você nem olhar esse tipo de risco. Então, não olha ações, não olha Bitcoin, não olha fundos imobiliários, não olha nada que tenha uma volatilidade. Não, Pri, eu sei lidar. Eu entendo isso. Pode ser, tudo bem, eu aceito lidar um pouquinho com perda. Então, aí sim, aí você vai para outros tipos de investimentos, né? Isso na pessoa física falando, tá, gente? Aí sim, você pode colocar um pouquinho mais de risco na sua carteira, mas tudo planejado. E outra coisa, né? Quando você coloca esse tipo de investimentos um pouco mais de risco, não é para um mês. É por isso que a gente tem a caixinha de reserva de emergência separada. Porque qualquer coisa é dali que você vai tirar. Daquele dinheiro, que aquele sim não tem volatilidade. Aquele assim vai sempre acruando positivo, rentabilidade positiva. Agora, esses investimentos com um pouco mais de risco, que tem essa volatilidade, que em eventuais momentos posso ter uma sensibilidade de perda, aí esses sim são investimentos que eu vou traçar para médio e longo prazo, né? Às vezes até para aposentadoria, por exemplo. É importante, né? Você definir seus objetivos, você consegue definir também o seu horizonte de investimentos. Se é de longo prazo, né, no caso de uma aposentadoria que a gente estava falando, se é de médio prazo, que é o caso de comprar uma casa, de comprar um carro, se é de curto prazo, vou viajar no ano que vem. Então, você ter essa definição de horizonte de investimento é muito importante para a tomada de decisão de investimento. Mas, mais uma vez, no ambiente de taxa de juros que a gente vive hoje, para a pessoa física, fica muito simples de se investir. Você não precisa inventar a roda, né? Então, dá para criar uma reserva nesse momento e começar a estudar outras opções de investimentos para quando esse mercado mudar, né? Para quando a gente tiver aí taxa de juros mais baixa. Então, esse é o melhor momento para quem está começando a começar a investir, né? Justamente por conta dessa facilidade que a gente tem aí de taxa de juros altas hoje. O que eu estava citando para vocês, né? Aí só algumas considerações finais, né? Começa hoje mesmo, né? Faz esse exercício. Pega hoje o extrato bancário de vocês, o extrato do cartão de crédito, abre uma planilhinha e lancem seus gastos e suas receitas. Isso não custa nada, tá? De tudo que a gente falou, o que menos exige conhecimento de vocês, o que menos exige recursos financeiros, o que exige só força de vontade é justamente começar a anotar seus gastos e receitas. Então, uma coluninha ali do que de que orçamento isso faz parte, se isso é da casa, se isso é lazer, se isso é... E aí, se vocês quiserem, né, criar caixinhas separadas até para monitorar isso, né? O pessoal do vinho, vou criar uma caixinha de vinho para ver se eu estou gastando muito com vinho. O pessoal da Bet, coloca lá a caixinha da Bet, então... vou gastar... É divertido para você? Vou gastar tanto de bet por mês. Isso faz bem para mim. Então, gasta lá, mas não vai perder o controle. Isso é de graça. É de graça. Só você sentar no computador, custa só o seu tempo. E aí você consegue monitorar, né, o seu dia a dia e saber para onde está indo o dinheiro de vocês. E às vezes ele está indo por um ralo que você nem conhece, que você nem imaginava. Tipo Uber. Quer falar o próximo ponto? Não, mas eu ia falar, mas é isso. Às vezes a gente acha que conhece a nossa realidade financeira, mas a gente não conhece. Então, o primeiro ponto aqui, crucial, se você não tem ainda, faça. E se você tem focado só nos grandes gastos, refaça e olhe os pequenos gastos, porque é aí onde está o gargalo. É aí que você, é para onde está indo o dinheiro que você não sabe e você fala aquela assim, nossa, chegou o final do mês, eu não sei para onde foi meu dinheiro. É para os gastos menores. A questão é que gasto menor, mais gasto menor, mais gasto menor, mais gasto menor, isso vira um gasto alto, mas eu preciso saber para onde está indo o dinheiro. E aí a questão da disciplina, gente, isso é muito difícil. Eu não vou falar que é uma coisa fácil, tá? A realidade brasileira hoje, ela tem uma realidade complicada, né? A gente sabe que a maior parte das pessoas, que eu tenho certeza que talvez não é o público dessa live, ganham muito pouco, né?
Mas mesmo ganhando pouco, a gente tem que ser disciplinado e separar pelo menos 10%. Para mim, esse é o número. Pelo menos 10% do meu orçamento líquido tem que ser investido. Tem que ser o primeiro boleto, né, Pri? Tem que ser o primeiro boleto. Pode até ser que hoje você não consiga separar os 10%, mas comece com 2, com 3, com 5, para que lá na frente você consiga aí economizar pelo menos 10%. Não é só 10%, tá? Se você conseguir mais, faz mais. Porque eventualmente a gente pode até fazer uma outra live como essa para mostrar a força dos juros compostos, para você ver o que é o dinheiro trabalhando para você. Eu acho que você pode escutar muito na internet sobre renda passiva. O que é renda passiva? Pô, renda passiva é eu deixar um valor aplicado, que ele vai me dar um rendimento mensal. Esse rendimento mensal pode complementar a minha renda, ou pode ser a minha renda principal, eventualmente, se acontecer algum problema, né? Então, mas como que eu vou conseguir chegar aí? Conhecendo o meu orçamento e tendo disciplina, começando a guardar do pouco. E aí, aprendendo a fazer isso, que é o mais difícil, que é o passo inicial, as coisas depois vão sendo mais simples, mais fáceis, vão sendo consecutivas, né? E aí a questão do buscar conhecimento e informação, né? Pessoal, de novo, né? Eu acho que vale aqui um alerta, né? Ninguém inventa a roda nesse mundo, né? Tudo que for muito diferente, estranhem. Né? A gente vê vários casos de pirâmides financeiras aqui no interior de São Paulo, né? A pessoa que pegou o dinheiro de muita gente e sumiu, né? Vamos ser realistas, né? A nossa taxa de juros que rege a nossa economia, ela rende anualmente, hoje, 10,5%, tá? Então, se alguém vem para você e fala assim, olha, eu tenho aqui um investimento maravilhoso que vai te dar 10% por mês garantido. Isso não existe. Não existe. Isso vai dar problema, né? Então, assim, olhem, busquem informações, olhem, né? Olhem o banco que vocês estão aplicando, olhem os fundos que vocês olham pela CVM, né? Se você não tem informação, converse com gente que tem informação, que pode te dar uma diretriz, né? Um norte, pelo menos, tá? Porque isso é importante, né? Não vamos ser inocentes ao ponto de achar que a gente vai ficar rico em um ano. A gente não vai, isso não acontece. Até é engraçado, né? O Warren Buffett é o investidor, né, muito conhecido, principalmente na parte de ações e tudo mais. Ele é um cara de bilhões de dólares, tá? E a maior parte da fortuna dele, ele fez depois dos 60 anos de idade, tá? A parte mesmo, né? Cerca de 80%, não me engano, algo nessa magnitude. Acho que mais de 80%, né? Depois eu até posso pegar o dado, tem naquele livro Psicologia Financeira, tem essa informação. Então, assim, poxa, olha só, o cara é super autoridade no que ele fala, né? Ele mesmo alcançou a maior parte da fortuna com 60 anos de idade. Então, não se iludam. As coisas não acontecem de um ano para o outro. As coisas acontecem com o tempo, né? Então, vamos viver bem a nossa velhice, vamos viver bem ali, né? Nem a velhice, né? Porque hoje a velhice chega muito longe, né? Mas com seus 50, 60 anos, vamos viver bem essa fase da vida, tá? Mas para que isso aconteça, temos que começar hoje. Temos que começar a ter a disciplina hoje, tá? Não cair naquela armadilha. Mas o Warren Buffett só fez 80% da fortuna dele depois dos 60 anos, porque ele tinha já 2 bilhões de dólares, né? Fulano só ganhou tantos mil reais porque ele tinha 1 milhão aplicado. O dinheiro só vai começar a trabalhar por ele mesmo se ele tiver aplicado, né? Se ele tiver parado no seu bolso. E assim, a gente inverte muito valor, né? Então a gente dá muito valor para as coisas materiais, né? Então, poxa, um iPhone novo, saiu o iPhone 22 agora. E o iPhone 22 custa $1.000, ou seja, 250 mil reais. Mas ele custa 10 mil reais aqui no Brasil. Eu preciso de um telefone de 10 mil reais. Eu sei que é muito satisfatório, gente, comprar um telefone novo. É muito gostoso comprar um computador novo. Mas eu preciso disso, né? Então a gente não pode cair nessas armadilhas de... poxa, então em vez de eu aplicar 10 mil reais ou comprar um telefone mais simples, eu vou lá e compro um telefone de 10 mil reais. Poxa, eu tô 10 mil reais mais pobre. Então acho que são essas coisas assim que a gente
É treino, gente. Dá muita vontade, mas é treino. Tem que tomar cuidado pra gente não cair nessas armadilhas. Não, aí entra a questão da regrinha, né? Desejo e necessidade, né? O que é necessidade? Necessidade é ter um telefone, porque todo mundo precisa de um telefone hoje. O que é desejo? Desejo é ter o último iPhone, né? Então a gente precisa lembrar disso na hora de fazer os nossos gastos, né? O que é necessidade? Necessidade é comer. Eu preciso ter, né? O corpo precisa comer. O que é desejo? Comer no restaurante XPTO ou comer pizza todo final de semana. Isso é desejo, não é uma necessidade. Então, muitas vezes a gente precisa chegar a essa conclusão do que é realmente um desejo, o que é uma necessidade dentro do meu orçamento, para eu conseguir ali trabalhar de uma forma de deixar ele mais eficiente para que no futuro o dinheiro possa trabalhar para mim. E aí aquele quadrinho que eu comecei a dar o spoiler, né? E o João falou que estava no final da apresentação. Eu não enxergo, você pode ver. Só fecha o chat aí que dá pra ver melhor. Oi? Aqui, aí. Ah, não deu pra... Bom, Bom, no primeiro quadro aí, né, vocês estão lendo aí, mas ele diz, né, que você não conseguiu ainda ter a casa, né, lógico, a casa fica alienada a um banco, né, se você não terminou de pagar aí as 100 parcelas, né, do financiamento, né. Em resumo, o que o Thiago Nigro fala aí, né, às vezes a gente tenta adiantar um sonho num ponto muito inicial da nossa vida e que o que a gente vai pagar de juros para adiantar esse sonho, né, vai ser muito maior do que se a gente tivesse aí um pouquinho mais de paciência e tentasse aí guardar um pouquinho mais de dinheiro, né? Então, lógico, gente, a gente sabe que tem diversas realidades, né? Eu comprei um imóvel, eu não comprei meu imóvel à vista, né? E a gente sabe que aonde o calo de cada um aperta, né? Mas tentar entrar num financiamento, às vezes, com poucos recursos, vai ser muito mais, vai atrapalhar muito mais a sua vida do que ajudar, né? Então, quanto mais vocês conseguirem constituir uma reserva de longo prazo para eventualmente realizar esse sonho de comprar esse imóvel, realizar esse sonho de comprar um carro, poxa, vai facilitar muito a vida de vocês vão pagar muito menos juros, né? E juros é dinheiro que some, é dinheiro que você paga para o banqueiro, né? Não é um dinheiro que vai para o seu bolso ou não é um dinheiro que vai se materializar em outra coisa para vocês depois, né? Então a mensagem final que fica é essa, né? E aí você tem diversos outros mecanismos também, né? Não é algo que a gente tem um conhecimento profundo, mas, poxa, os consórcios ajudam muita gente, né? Porque eles têm aí cargas, né, menores, né, financeiras, né, do que um financiamento, por exemplo. Enfim, né, tem outros mecanismos aí para a gente tentar chegar mais próximo do nosso sonho aí, dada a nossa realidade, porque a gente não é o Warren Buffett, né? Então. E aí, no final, é fazer conta. Porque as pessoas perguntam assim: mas o que é melhor, pagar à vista ou parcelar? Vamos fazer conta. Eu deixo meu dinheiro guardado lá, ele vai me render 10,5% ao ano no investimento mais tranquilo. A pessoa vai me vender à vista, ela vai me dar 20% de desconto. O que é melhor, pagar à vista ou parcelado? Pagar à vista. Agora, não, se eu parcelar, não tem desconto nenhum, a pessoa não vai me dar desconto. Então, o que é melhor, pagar à vista ou parcelar? Parcelar, porque eu deixo meu dinheiro guardado rendendo para mim. Então, assim, de novo, né? Não existe uma receita de bolo. Existem técnicas e existem conceitos. Cada um vai saber aonde o calo aperta, cada um vai saber a sua necessidade, cada um vai saber ali onde dá e aonde não dá para fazer também. Mas a única coisa que a gente tem que fazer é conta, né? Então, vamos fazer conta. Vamos sempre, na hora de tomar uma decisão, principalmente essas decisões que envolvem um dinheiro maior, né? Vamos fazer conta para ver o que faz mais sentido. Por exemplo, quando os juros no Brasil estavam 2%, naquele momento, o que era melhor? Parcelar tudo que você podia, né? Às vezes até entrar num financiamento naquele momento, porque os juros eram muito baixos, né? Então, assim, é fazer conta, é não aceitar o que vem, né? Não aceitar aquilo que a pessoa te oferece. Vamos fazer conta para ver o que faz sentido. Isso aí. É isso aí, gente. Foi uma coisa. Só uma dica final, tá? Se vocês, né, tiverem vontade de conhecer um pouquinho mais, né? Achem, né, uma plataforma que vocês gostem, né? Tem a da Genial, que é uma empresa que é parceira nossa, mas achem uma plataforma que vocês gostem e comprem um Tesouro Selic
ou comprem um fundo de... Tá? Por que que eu estou falando isso? Para quem está só na poupança hoje, tá? Porque na poupança a gente não enxerga esse dinheiro crescer. Por quê? Porque a poupança ela paga os juros da poupança no aniversário, no mês. Né? Toda virada de mês vai aparecer aquele dinheirinho. Já nos fundos de investimentos, títulos públicos, né, nas plataformas, vocês vão enxergar esse crescimento diário. Tá? Então isso é importantíssimo também para dar uma motivação para a gente ver que isso acontece de fato. E aqui também tem um site que dá para brincar, que é o simulador do Tesouro Direto. Vou até colocar aqui no chat. Isso é bem bacana. E vocês conseguem simular com o que vocês têm hoje, mais os aportes mensais que vocês pretendem fazer em determinado período ou determinado título público, tá? E ver como que esse dinheiro vai, né, projetar, como que o seu dinheiro vai estar lá na frente, no futuro. Né? Isso dá uma motivada boa também. Sim, e aí também te ajuda a fazer com a disciplina, né? Porque ele tem as simulações mensais, né? Seu mensal. Aí você consegue ver o quanto que R$ 200 hoje vira daqui 30 anos, sabe? R$ 200 hoje você gasta, tacou o dinheiro, já era, né? Ele já voou. Então, por isso que a gente sempre fala, de novo, né? Reforçando, não sendo redundante, é a primeira coisa que você tem que fazer. E quando você mexe, né, com os números, começa a te aguçar ali, né? Então, é importante você olhar essa realidade, fazer conta, né? Isso mexe com os nossos sonhos, né? E faz com que a gente foque melhor aí nos nossos objetivos. Então é isso. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente agradece a participação de todos. Depois a gente vai subir esse material no YouTube também. E eventualmente, se vocês tiverem algumas dúvidas, né? Se vocês não tiverem os nossos celulares, né? Pode mandar no nosso Zap. Tem o Instagram ali, né? O Messenger para você mandar o direct, né? Para você contatar a gente também. E vamos mudar, né? Vamos que isso, se você não faz hoje, que você melhore. E que você não faz, que você comece a fazer. Se você já faz, que você melhore a forma que você faça. Mas para a gente construir ali um planejamento financeiro importante para lá na frente a gente poder usufruir disso melhor, da melhor forma possível. Poder dormir tranquilo. Bom? Obrigada, gente. Bom final de semana.